Então, pessoal, hoje nós estamos aqui com o Everson e como foi apresentado anteriormente, Everson, a gente gostaria de saber de onde você veio e o que te trouxe até Balsas. Eu sou natural de Santa Catarina, de uma cidade do extremo oeste, uma cidade chamada Maravilha. No ano de 2005 eu subi para o Mato Grosso fazer estágio numa empresa chamada Aveiçu Agrícola, que passei lá 7 meses fazendo estágio, terminei o estágio e eles tinham unidade aqui no Maranhão e me contrataram para mim vir trabalhar nessa unidade aqui do Maranhão. Na época, trabalhar com soja e algodão. O que te levou a deixar um emprego estável para você investir solo na hidroponia? Na minha região, o pessoal lá gosta muito de pequenas agriculturas, porque é uma região onde não existe a agricultura latifundiária. Lá é o pequeno agricultor, é o pecuarista que trabalha com a vaca de leite. E hortaliça sempre foi uma coisa que eu sempre trabalhei, né? A hidroponia foi uma decisão que eu tomei por questão da hidroponia, você poder controlar 100% das condições do ambiente, solução, nutrição. Eu não ia ter as preocupações de ter preparo de solo, doenças de solo, que acontecem em muitas regiões, e também pela questão por ser um sistema de ambiente protegido, que daí na época das chuvas, quando o restante do pessoal não consegue produzir, eu estou em plena atividade. Então eu consigo manter minha produção mesmo na época de chuva, quando os outros produtores também não conseguem produzir. Né? A sua forma de produção não depende do que eles usam, né? Dos recursos que eles usam. Não, basicamente é o clima. Basicamente é o clima. Por ser um ambiente protegido, ele está livre de certas doenças que vêm com excesso de umidade, a própria chuva que vem, machuca, fere alguma planta, e assim o pessoal não consegue produzir de alguma forma. Mas por causa do sistema, por ser sistema protegido e eu controlar 100%, desde a nutrição até a colheita, tudo eu controlo 100%. E quais foram os principais desafios que você enfrentou assim que você chegou aqui na cidade? Na época que Balsas era uma cidade assim ainda pouco assistida de muitas tecnologias, de transporte, pouca infraestrutura. Então o principal problema era, a gente ia para uma fazenda, ficava vários e vários dias lá na fazenda, 30, 40, 50 dias sem vir para casa. Né? Telefone uma vez por mês e quando funcionava. Então esse foi basicamente o principal desafio assim que a gente teve, infraestrutura, principalmente de acesso aos locais de trabalho, das fazendas, propriedades, né? E sem dizer, muitas vezes até mesmo disposição de coisas do dia a dia nosso que muitas vezes aqui na cidade não tinha, a cidade era pouco desenvolvida, pouco desenvolvida, né? No início esses foram os principais desafios na chegada. O plantio da alface, ele é feito nessa placa aqui, chamam de espuma fenólica. Ela é uma espuma que ela absorve 40 vezes a umidade, o volume dela em água. Como é que é feito o plantio? Eu tenho uma semeadora, é uma semeadora por pressão. A gente primeiro coloca a semente aqui dentro, aí eu coloco a espuma aqui dentro, eu faço o preenchimento aqui, ó, de todos os buracos das células. Se você olhar aqui, ó, cada célula aqui tem um espaço de para uma semente, certo? Aí eu venho com a placa aqui em cima e aí só faço a pressão em cima aqui. Aí pronto, já está feito o semeio da alface nas células aqui. Cada placa dessa aqui vai 345 sementes. Então é 300 sementes por vez, 300 muda por vez que eu planto. Para mim, semear 1000 plantas não gasto 1 minuto. Né? Então, essa é a minha vantagem que eu só consigo na hidroponia. Então, eu tenho essa disposição de equipamentos que, se fosse fazer no chão, o pessoal ia ter que fazer na bandeja, um por um. Então, eu ganho, em certa forma, agilidade. A semente pelletizada, ela já vem assim, ó. Ela já cumpre esse papel aí de deixar como se fosse num ambiente escuro. Vem aqui, Rai, me ajuda. Ó. Semente de alface, cadê? Aqui, ó. É esse daqui, ó. Esse aqui é uma semente de alface, ó. Se o pessoal fizesse o semeio a forma antiga, eles pegam várias dessa aqui e largam dentro da bandeja, aí esperam nascer e fazem o debaste da mais bonitinha. Eu pago mais caro por essa semente, mas eu ganho em questão de agilidade, qualidade. Tudo meu sai melhor. Mão de obra também, eu consigo agilizar tudo isso daí.
atualmente eu trabalho com basicamente duas culturas, que é o coentro e a alface, né? Justamente porque a adubação deles é a mesma. Eu posso usar a mesma formulação de nutrientes, a diferença só que eu faço só o controle de condutividade de um diferente do outro. Tipo, o coentro ele suporta uma condutividade um pouco mais elevada, a alface em dias quentes eu tenho que ficar de olho para trabalhar com a condutividade mais baixa, né? Agora, se eu fosse trabalhar, por exemplo, com uma rúcula, na formulação a quantidade de ferro aumenta, então eu tenho que trabalhar com mais ferro, né? Então, por isso eu optei por questão de praticidade hoje e mão de obra, como só eu e mais um colaborador que a gente toca tudo aqui, não trabalhar com outras culturas, por questão de operacional e praticidade. O coentro eu faço as mudinhas assim, ó, nessas bandejas. Essas aqui sexta-feira vai para a bancada, né? E essas aqui foram semeadas hoje, que vai na próxima sexta-feira. Aqui, por exemplo, agora na entre safra eu vou diversificar, vou trabalhar com agrião, trabalhar com aumentar a produção de hortelã, né? Diminuir a produção de alface, trabalhar com salsa também, que são outras culturas que normalmente não se encontram muito no supermercado ou na região, porque nessa época o pessoal consegue produzir muito bem alface no solo, né? E eu não vou competir com preço nem nada, porque eu sei da qualidade do meu produto. Eu vou produzir outras coisas com qualidade, para que quando chegar na época do inverno, quando eles não conseguem produzir, a minha estrutura está aí 100% para eu voltar de novo a aumentar a produção de alface e poder atender novamente o mercado aqui. Hoje o investimento ele é alto. Eu acredito que muita gente não invista em hidroponia justamente porque o investimento ele acaba não sendo muito baixo. Mas só que não existe nenhum outro sistema de produção, nenhum outro cultivo igual ao HF que tem um retorno tão rápido igual ao dele. Hoje, por exemplo, no meu sistema de hidroponia, a planta fica em torno de 15 dias numa bancada final. Se fosse num cultivo normal, o pessoal ia ter que ficar 30 dias com o pé de alface lá no chão. Eu fico apenas 15. Enquanto eles tiram uma vez no mês, eu consigo tirar 2 vezes na mesma bancada. Então eu ganho celeridade, agilidade na produção. Então eu acabo produzindo muito mais, enquanto o pessoal produz uma vez, eu produzo o dobro. Aqui, cada bancada aqui, ela comporta 250 plantas. Então por mês eu consigo tirar 500 plantas. Aqui, cada bancada dessa aqui. Do coentro, como o coentro ele não tem essas fases de berçário e mês de germinação, o coentro eu planto na bandeja, você fica aqui 12 dias mais ou menos, e aí ele vai para a bancada final, né? E lá ele fica até no dia da colheita. Mas só que eu consigo tirar o dobro. Enquanto o alface eu tiro 250 numa bancada, o coentro eu tiro 500 moia. Então fica basicamente a mesma coisa, uma coisa pelo outro. A alface eu tiro 2 vezes e o coentro eu tiro uma vez no mês. Mas o coentro eu tiro o dobro na mesma bancada. O meu manejo de manhã cedo eu levanto, completo as caixas d'água com água, verifico como é que está a condutividade elétrica, caixa por caixa. Esse daqui, ó, é um medidor de condutividade. Esse medidor de condutividade ele mostra aqui embaixo a temperatura do ambiente ou da própria solução. E aqui em cima mostra a condutividade elétrica. Essa condutividade elétrica é dada em microsievert. Existem alguns equipamentos que ela dá por ppm, que é parte por milhão, né? Aí como é que é feita a medição? Eu vou na caixa d'água e coloco esse eletrodo dentro da caixa d'água. Aí conforme tiver a condutividade que tiver ali, eu sei se tem que colocar água ou se eu tenho que colocar mais nutriente. Aí quando eu coloco nutriente, eu tenho que colocar a mesma quantidade que eu coloco do nutriente de uma solução, eu tenho que colocar da outra também, porque senão aí dá um desbalanceio, que daí é onde é que a gente começa a ver as deficiências na planta. Tipo, o meio da folha, quando começa a ficar mais amarelada, é uma deficiência de potássio. Quando começa a queimar as laterais, é uma deficiência de cálcio, né? Quando o tom da planta começa a ficar mais amarelado do que a característica dela, é deficiência de magnésio, né? Então tudo isso daí a planta te fala e assim a gente vai acompanhando. Hoje os principais insetos que causam maior dano é a lagarta e a trips, né? Elas são os insetos que mais causam dano. Dependendo da cultura, tipo couve, aí já entra a mosca branca, que é a mesma mosca branca que atinge a soja, né? Mas se não, que hoje que eu me preocupo mesmo, a trips mesmo. Mas a trips eu faço aplicação semanal de Valvéria, de produtos biológicos que fazem controle biológico deles, e também eu faço aplicação com enxofre, que acaba sendo um repelente,
magnésio. O magnésio ele também ajuda na formação das fibras, na produção de clorofila da planta. E aí isso aí também ajuda a diminuir os efeitos de uma virose que a tríplice causa, que chamam de vira-cabeça. O maior desafio, a maior dor de cabeça que eu tenho é energia elétrica. Por esse sistema, se depender 100% de energia elétrica, a questão das bombas estar funcionando, o maior problema é esse. Quando falta energia elétrica, a gente tem uma luta. E hoje eu ainda não comprei o gerador para atender, aí cada 1 hora eu tenho que ir manualmente, aí molhar canaleta por canaleta para manter as raízes úmidas, para ela não entrar numa murcha permanente e eu perder a produção. Everson, qual o conselho para quem deseja iniciar o cultivo por meio de hidroponia? A primeira coisa que eu digo é que estude muito, porque se você for seguir muitas vezes a literatura do que, principalmente o que você fala sobre hidroponia, muita gente não vai conseguir produzir. A agricultura não surgiu por causa da agronomia, é ao contrário. A agronomia surgiu por causa da agricultura, a arte de observar as coisas que acontecem na agricultura. Então, antes de qualquer coisa, para investir num negócio desse, é atenção, teste, conhecer a sua região. Eu aqui fiquei 1 ano aqui fazendo testes para ver se eu ia conseguir realmente produzir, porque eu via que não tinha ninguém aqui praticamente que conseguia produzir, história de pessoas que começaram e não conseguiram tocar o projeto para frente. Eu não sou uma pessoa de acreditar muito só no que os outros falam, eu gosto de testar também. Eu acreditei que foi possível, fui fazendo os testes, foi dando certo, né? Encontrando os erros, os desafios, os problemas que acontecem no dia a dia, né, para ver se realmente eu conseguiria produzir. O melhor conselho que eu posso dar é invista que realmente dá certo, mas tome cuidado, tenha atenção e, que nem eu já disse, a hidroponia é mais um trabalho de atenção à planta do que realmente uma cartilha de manejo que a gente deve seguir. A planta vai te dizer se ela está precisando de cálcio, está precisando de ferro, está precisando de potássio, coisas assim. Então é atenção, né? A hidroponia é atenção, é cuidar a higiene, tudo, né? Dá retorno? Dá. Então aqui é onde eu vi uma oportunidade de empreender. Então a gente agradece, em nome da turma de agronomia da turma 2. É uma bela iniciativa, é um trabalho muito árduo, mas é um trabalho que a gente vê que tem belos resultados. Certinho, obrigado vocês aí pela atenção. Quando precisar, estamos aí de portas abertas, estamos aí.